Olá a todos. Como vocês sabem, meu nome é Melisa, então hoje eu trago aula para vocês relacionada a anestésicos e adjuvantes. Então, nessa aula nós vamos começar falando um pouco sobre anestésicos gerais, tá? Para vocês entenderem como é que funciona esse mecanismo, primeiramente, desses medicamentos. Então, os anestésicos gerais nada mais é que um tipo de anestesia que tem como funcionalidade, como característica, uma anestesia equilibrada, na qual eles têm a função de garantir os requisitos de analgesia, relaxamento muscular, no caso, e amnésia de acordo com algum procedimento médico pretendido, ou seja, de uma cirurgia. E assim, ela precisa ter uma ação completa, contínua e reversível em relação à depressão das funções do sistema nervoso central, na qual onde ela age. Ao contrário dos outros anestésicos, tipo os locais, que vamos falar durante a aula, os anestésicos gerais eles são administrados de modo sistemático e eles exercem seus principais efeitos no sistema nervoso central, como eu falei para vocês. Esse grupo de anestésicos, os anestésicos gerais, eles são divididos em dois tipos de agentes, os agentes intravenosos e os agentes inalatórios, onde esses agentes inalatórios, eles se caracterizam por se encontrar em características gasosas, de gases, e líquidos voláteis, tá? Então, em relação ao mecanismo de ação desses medicamentos, a ação farmacológica, ela necessita apenas que a molécula possua certas propriedades físico-químicas nesse fármaco. E entre essa característica está o caso da solubilidade lipídica. Então, com o passar do tempo, estudos foram sendo realizados e foi vendo que diferentes anestésicos, eles conseguem interagir e agir com diferentes proteínas localizadas na membrana neuronal. E assim pode-se concluir que existem inúmeros mecanismos das quais esse tipo de anestesia ela pode ser produzida e de forma que ela consiga agir, né? Além disso, vai ser relatado que a concentração de anestésico, de uma anestesia, ela somente aumenta a mudança entre estar consciente e inconsciente, conforme há uma diferença de dosagem. E essa diferença de dosagem pode ser muito pequena, que mesmo assim vai ter uma alteração na característica do paciente, ou seja, no processo de consciência e inconsciência. Essa alteração, esse equilíbrio acontece muito com uma dosagem muito pouco de mudança, entende? Além disso, em relação à potência dessa anestesia, dessa função anestésica que acontece nos seres humanos, essa potência ela nada mais é que ela é expressada através de uma concentração alveolar mínima, que ela pode ser dita como K. Essa concentração ela é necessária para que assim consiga ser produzida uma anestesia cirúrgica. Essa característica que eu estou falando para vocês em relação à potência anestésica, normalmente ela é relacionada aos anestésicos inalatórios, que é o que eu estou trazendo para vocês, inclusive, nesse gráfico, que a maioria deles é anestésicos inalatórios. Então, dando continuidade nessa parte, quando eu falo dessa relação dessa potência com essa concentração alveolar, por isso que existe uma relação entre a solubilidade lipídica e a atividade anestésica. Então, através também que ela é expressa através de um coeficiente de partição óleo e gás, que nada mais é que a medida de solubilidade na gordura, na qual determina a potência dos anestésicos em se distribuir através do corpo, pelo corpo, levando uma elevada solubilidade lipídica, e assim atrasando a recuperação e a eliminação dessa anestesia, tá? Então, para que vocês entendam um pouco melhor, eu quero que vocês vejam esse gráfico, tá? Que nada mais é onde acontece essa concentração alveolar, essa concentração mínima de anestésico geral, que então vai chegar no sistema nervoso e vai ser capaz de cessar os movimentos em pelo menos 50% dos pacientes que são submetidos a um processo cirúrgico. Ou seja, a concentração mínima que é necessária para que um paciente sinta-se os efeitos de anestesia, que na qual são a analgesia, a anamnésia e o relaxamento. Então, depende da capacidade do anestésico de se dissolver no óleo, no óleo, comparado à capacidade de se dissolver no gás. Isso é essencial para avaliar se o medicamento ele é mais lipossolúvel ou até mesmo mais hidrossolúvel. Então, quanto maior o coeficiente de partição óleo e gás,
maior torna-se a potência desse anestésico geral. Então, no gráfico, a gente pode ver que o óxido nitroso ali, como vocês podem ver, ele se torna mais potente do que o alotano, por exemplo. Por isso que eu comparei para vocês ali, ó. Ele apresenta um maior coeficiente de partição óleo-gás quando comparado o alotano. Ou seja, o óxido nitroso, ele apresenta uma característica mais lipossolúvel, então faz com que ele seja mais potente, entenderam? Porque ele consegue ter uma capacidade maior de se dissolver na gordura, no óleo, do que o alotano, por isso que faz com que ele se torne mais potente. Bom, então a gente dando continuidade, além disso, esses anestésicos gerais, desculpa, podem ligar-se em diferentes tipos de proteína, assim como em lipídios, assim como em tipos de lipídios, esses anestésicos também podem alterar diferentes tipos de canais iônicos. Logo, para que aconteça então um efeito celular e para que esse efeito seja relevante nas ações tanto anestésicas como analgésica, isso ocorre em concentrações terapeuticamente relevantes para que isso tudo possa acontecer. Então, é importante que vocês saibam que praticamente todos os anestésicos, eles potencializam a ação do GABA sobre os receptores GABA-A. Aí talvez vocês fiquem em dúvida quem é o GABA-A, só para o nível de curiosidade, talvez vocês vão ter isso ao longo da graduação, mais específico cada um deles, mas o GABA nada mais é que um dos dois canais iônicos na qual é ativados por ligantes, na qual eles são responsáveis por mediar os efeitos do GABA. Quem é o GABA? O GABA também é um principal neurotransmissor, na qual ele realiza a inibição no sistema nervoso central. Isso significa que ele reduz a capacidade de atividade de alguns neurônios, que se localizam em várias regiões do cérebro, e com isso vai produzindo uma sensação de calma, de anestesia, entre aspas, né, e de relaxamento. E com isso vai modulando contrações até mesmo musculares, tá? Então, dando continuidade, esses medicamentos, esse tipo de anestesia, interiorizagem, também inativação de uma subfamília de canais de potássio, e isso acontece por baixas concentrações, essa ativação, não precisa ser em altas concentrações, seja ele em forma de anestésico gasoso ou até mesmo em forma volátil, e com isso ele vai reduzindo a excitabilidade da membrana, na qual, consequentemente, vai ocorrer o efeito analgésico, imobilizante e hipnótico, que é no qual que se deseja, né? Além disso, esses medicamentos, eles têm um efeito sobre o sistema nervoso central, né? E com isso, isso acontece também em nível celular, os efeitos dos anestésicos são para aumentar essa inibição tônica. Então, como é que isso acontece? Isso acontece por meio de uma potencialização das ações do GABA, como eu falei para vocês. Também eles reduzem a excitação, reduzindo os canais de potássio e vão inibir a transmissão sináptica excitatória através da depressão da liberação de um neurotransmissor e da inibição de canais iônicos ativados por ligantes. Isso eu só falei para que vocês tenham uma pincelada, uma ideia, uma observação, como é que tudo isso ocorre, eu acabei falando em partes para vocês nos slides anteriores. Então, em relação a esses slides esse slide que a gente está vendo, a gente sabe, então, que o efeito ocorre no sistema nervoso, então esse estado de anestesia ele vai compreender vários componentes, e entre eles, que é o mais essencial, é a inconsciência e a perda de reflexo. Quando a gente fala na perda de reflexos, a gente está falando muito do relaxamento muscular, tá? E além disso, a analgesia na qual se é necessária, né? Só que isso tudo ocorre em diferentes regiões, e principalmente em regiões que são mais sensíveis para que aconteça a ação desses tipos de medicamento, onde normalmente é na formação reticular do mesencéfalo, o tálamo e também nas partes do córtex. Em alguns casos, há casos de anestésicos do tipo voláteis, na qual eles vão causar essa inibição em nível medular, tá? Então, e aí também acontece uma perda dessas respostas reflexivas a algum estímulo doloroso. Além disso, há quem diga que os anestésicos em baixas concentrações, eles mesmo assim podem causar alguma ação, e diga-se de passagem que essa ação é a anamnésia, amnésia a curto prazo.
E isso só ocorre porque normalmente esse efeito desse medicamento, ele acontece por interferência do hipocampo, já que o hipocampo, ele é responsável pela evolução da memória a curto prazo. Então, uma vez que acontece essa amnésia a curto prazo, é por causa que pode estar ocorrendo na região do hipocampo, tá? Também é importante que vocês saibam, estou falando muito em dosagens baixas, dosagens altas, mas que conforme a concentração do anestésico ela é aumentada, todas as funções cerebrais também são progressivamente afetadas conforme o aumento dessa dose, né? Então, como no caso desses 4 efeitos que eu coloquei para vocês em uma flecha, para que vocês entendam que conforme a dosagem, seja ela de menor a maior, o efeito vai se dando maior e mais forte, tá? Então, a concentração menor, por exemplo, causa uma analgesia, primeiramente, ali no 1, como vocês podem ver. Conforme vai aumentando a concentração ou a dose desse anestésico, vai aumentar os efeitos, como na excitação, aumenta um pouquinho mais a dose, levou uma anestesia cirúrgica, e conforme essa dose foi sendo mais aumentada, essa concentração, essa dose foi elevando cada vez mais, pode levar uma depressão bulbar. Então, quando a gente fala muito desse aumento de dose, de concentração, é importante que a gente lembre que as concentrações muito elevadas de qualquer tipo de anestésico vão afetar todas as funções cerebrais progressivamente, como eu falei ali no inicinho, o que vai causar uma inibição profunda e no qual também vai levar a uma ausência na respiração artificial, e o que pode levar a uma insuficiência respiratória, levando à morte. Bom, esse tipo de anestésico, então, eles também vão agir no sistema cardiovascular e respiratório. Então, a maioria dos anestésicos, ele diminui a contração cardíaca, porém esses efeitos ocorrem sobre o débito cardíaco e a pressão sanguínea, e vão variar por causa das ações concomitantes que eles fazem no sistema nervoso, tá? Do sistema nervoso do tipo simpático. Então, e também no músculo liso vascular. Então, essa ação varia muito conforme aonde esse anestésico está agindo, tá? Além disso, os anestésicos do tipo halogenados, desculpa, que são os isofluranos, que eu vou falar para vocês um pouco mais durante a aula, eles inibem o fluxo simpático e, com isso, vão reduzir a pressão arterial e também do tipo venosa, tá? Todos os anestésicos, eles vão deprimir a respiração e também vão aumentar a pressão de CO2 arterial. Só que há exceções, entre os medicamentos que não realizam essa ação, está o óxido nitroso, a cetamina e o xenônio, tá? Além disso, alguns anestésicos gerais têm ações pungentes. Daí, o que é essa ação pungente? Nada mais é que a ação de tossir, é a ação de causar tosse. É o laringoespasmos, o broncoespasmo, e isso faz com que esse tipo de anestesia seja mais utilizado durante a manutenção da anestesia durante o processo cirúrgico. Agora vocês vão me perguntar, por que manutenção? A anestesia, então, ela é dividida em 3 estágios para que ela seja administrada. A primeira delas é a indução, onde acontece, como talvez vocês consigam entender um pouco melhor, que a indução é o início de algum processo, né? Induzir a algo, né? Então, isso não seria diferente na anestesia, onde a indução acontece através do intervalo de tempo, que vai desde o início da administração do anestésico até o desenvolvimento da anestesia cirúrgica na qual se deseja, né? Só que depende da rapidez com que as concentrações sejam eficazes do anestésico para que assim ele consiga agir e atingir o sistema nervoso central. Geralmente, essa indução, esse estágio de indução, ela é realizada e induzida com anestésicos intravenosos, porque são anestésicos que se caracterizam por ter um início de ação muito rápido, de até 30 segundos. Até eu cito o exemplo do tiopental, que eu vou falar um pouquinho para vocês depois, onde ele tem um início de ação de 25 segundos. Então, ele é muito apropriado para esse estágio de ação de anestesia. Então, por isso que ele é utilizado nessa parte. Temos também o estágio de manutenção. Eu acho que também vocês conseguem se dar conta, assim, que é o processo durante o período do processo médico, no processo cirúrgico, na qual o objetivo é manter o paciente anestesiado em um plano cirúrgico, né? Então, é muito importante e precisa-se ter um cuidado maior
nesse período, para que o paciente se mantenha desacordado, inconsciente. Então, para que isso aconteça, precisa se ter, em algumas vezes, um ajuste da quantidade de anestésico, seja ele inalado ou infundido. E também é necessário que se monitore sempre os sinais vitais e as respostas a algum estímulo que esse paciente possa vir ter durante o processo cirúrgico. E, por fim, existe o estágio de recuperação, que é o estágio final da cirurgia, é o período que vai desde a interrupção da administração do medicamento, do anestésico, até a recuperação da consciência. E isso depende do quão rapidamente o anestésico ele consegue ser retirado e removido do sistema nervoso central. E esse processo também é um processo que deve se ter um pouquinho mais de cuidado, para ver se esse paciente vai voltar à consciência, para ver se tem um imediato retorno desse paciente. Então, também precisa se ter tomar bastante cuidado nesse estágio. Bom, então, para a gente falar um pouco mais desses anestésicos gerais, como eu falei para vocês, eles eram divididos em 2 tipos de agentes, entre eles os agentes intravenosos, os agentes anestésicos intravenosos. Esses tipos de anestésicos, então, eles atuam de maneira mais rápida, eles produzem uma inconsciência em aproximadamente 30 segundos, 20 segundos, como eu falei para vocês, porque esse início de ação dele é muito rápido. Assim que o medicamento consegue chegar ao cérebro a partir de uma injeção, esse medicamento consegue agir, tá? Entre os medicamentos dessa classe que estão bastante relatados e bastante conhecido, que vocês vão ver tanto na literatura, em vídeos de apoio, até mesmo na prática, está o Propofol, o Tiopental e o Etomidato, que são medicamentos que normalmente são utilizados para indução da anestesia devido à sua rapidez de início de ação, tá? São medicamentos que, como eu falei para vocês lá no início, na ação deles, que eles são medicamentos que vão se ligar aos receptores GABA-A, de forma a reduzir a possibilidade de perda de ligação do GABA, do neurotransmissor GABA, ao seu receptor. Assim, vai fazer com que tenha um aumento dessa atividade desse neurotransmissor e, assim, consequentemente, faz com que o canal de cloro seja aberto. Bom, então, entre essa classe, vamos encontrar o Propofol, como eu falei para vocês. Ele é um medicamento de rápido início de ação, de aproximadamente 30 segundos. Há quem diga em algumas literaturas que entre todos os intravenosos ele é o mais devagar, porque leva 30 segundos. Como eu falei para vocês, tem medicamentos que vocês vão encontrar em 20, 25, mas não deixa de ser rápido esses 30, né? Ele tem uma taxa rápida de redistribuição de pelo menos 4 minutos, e isso faz com que ele seja um agente de curta duração. Ele é um medicamento lipossolúvel, ou seja, de baixa solubilidade em água, e isso, consequentemente, leva a um efeito, que é o caso de levar dor ao ser injetado. Ele faz com que a gente consegue ter noção de que, por ele ser um medicamento mais gorduroso, mais pesado, faz com que ele seja mais doloroso ao ser injetado, né? Então, isso é uma característica muito importante desse tipo de medicamento. Ele tem uma recuperação bem rápida, tá? E ele apresenta um menor efeito ressaca. O que seria esse efeito ressaca? Eu acho que o próprio nome diz. Talvez a gente já saiba o que é ressaca, né? Eu acho que algum de vocês ou eu também já tomamos tivemos aquela ressaca de alguma bebida, e nada mais é que isso, é aquela indisposição, desculpa, corpo mole, entre aspas, é a preguiça, um pouquinho de dor de cabeça. Então, esse anestésico, por mais que te leve à inconsciência, ele tende a te levar a um processo de ressaca depois do processo cirúrgico. E isso não seria diferente desses medicamentos. Já o Propofol, ele se caracteriza por causar menos esse efeito, porque ele consegue ser eliminado com mais rapidez, a recuperação dele é mais rápida, então ele não fica na circulação sistêmica e com isso ele não causa esse processo de ressaca, tá? Além disso, é um medicamento que, tanto como qualquer outro, ele causa efeitos adversos. Entre os efeitos adversos mais abrangentes desse medicamento estão os efeitos cardiovascular depressivo, o que resulta uma hipotensão, a diminuição dos batimentos cardíacos, que no caso é a bradicardia, a depressão respiratória, baixa incidência de náusea e vômito, e isso está bastante relacionado ao efeito de ressaca, tá, gente? Porque o efeito de ressaca muitas vezes leva a essa função de ter um processo de náusea, vômito, até mesmo pela indisposição, né, que é ocasionado pelo pós-operatório.
Então, uma vez que não se tem muito esse efeito ressaca, consequentemente não se tem tanta incidência desse processo de náusea e vômito, tá? Em nível de curiosidade, o Propofol ele tem um profármaco, que é o Fospropofol, que é um medicamento que ele é solúvel em água. Então, faz com que esse medicamento ele seja menos doloroso ao ser injetado, diferente do Propofol, que por ser lipossolúvel, faz com que seja um medicamento mais doloroso. Temos também, então, o Tiopental, que talvez vocês vão encontrar anestésico barbitúrico. Quando falar em barbitúrico, é o Tiopental, porque ele é um representante dessa classe, dos barbitúricos. É um medicamento lipossolúvel, assim como o Propofol, e essa característica torna ele fundamental para uma velocidade de início de ação maior e também pela transitoriedade de efeitos. É um fármaco que é insolúvel em água, como eu falei para vocês, e por isso ele precisa ser administrado com sal sódico, como mostro na imagem ali para vocês, que é o tiopental sódico. Além disso, o início de ação dele é aproximadamente em 20 segundos, o que dura até pelo menos 10 minutos. O efeito dele é estritamente paralelo à concentração dele no sangue, que vai chegar ao cérebro e sua alta lipossolubilidade vai permitir com que ele consiga ultrapassar com maior facilidade a barreira hematoencefálica. E com isso faz com que a concentração sanguínea desse medicamento diminua depressa em aproximadamente 80% em pelo menos 2 minutos, tá? A maior parte desse anestésico, o tiopental, está presente no organismo e estará acumulado na gordura corporal, e o restante vai ser metabolizado. Isso acho que vocês conseguem entender que ele é mais acumulado na gordura devido à sua característica lipossolúvel. Essa é, como eu ia falar para vocês, a captura então, pela gordura corporal é fornecida pela sua alta lipossolubilidade, e isso ocorre de forma lenta devido ao fato de que nesse tecido adiposo, nesse tecido gorduroso, o fluxo sanguíneo é mais lento, tá? Então, vai acontecer em um primeiro momento, como eu falei para vocês, um declínio muito rápido dessa concentração, só que a concentração sanguínea vai reduzindo mais devagar ao longo das horas, à medida que o medicamento, então, ele é capturado pela gordura, pelo tecido adiposo e também metabolizado pelo fígado. Por isso, o tiopental produz uma ressaca mais duradoura, gente. Então, ele pode ter uma incidência maior de causar náuseas e vômitos devido ao aumento da sua ressaca. Por quê? Porque esse processo de recuperação, de eliminação desse medicamento da corrente sanguínea é mais demorado, uma vez que ele é capturado por esse tipo de tecido. É um medicamento que em dosagens maiores ou até mesmo em dosagens repetidas intravenosas vão provocar períodos maiores de anestesia, e à medida que o nível de concentração do sangue se torna mais elevado, vai fazer com que esse fármaco se acumule no corpo cada vez mais, e até um ponto que o metabolismo vai se tornar saturado, e por isso acontece processos de ressaca e até outros efeitos adversos. Então, por isso que ele é um medicamento que não é utilizado durante a manutenção cirúrgica, e sim somente durante a indução, porque uma vez que ele é utilizado na manutenção, vai se tornar um processo saturado, porque vai se tornar repetitivo e esse medicamento vai custar a ser eliminado. Tá? Entre os efeitos adversos, como eu falei para vocês, alguns já, ele também pode causar dor, isso devido à sua lipossolubilidade ao ser injetado, né? E também pode levar, consequentemente, uma necrose tecidual bem no local onde é aplicado, além de uma depressão respiratória e cardíaca. Temos também, então, o etomidato, tá? Que é um medicamento que ganhou a preferência sobre o tiopental, então, por ele apresentar uma ampla margem entre a dose anestésica, que nada mais é que a nossa dose terapêutica, e a dose necessária para produzir uma depressão cardiovascular, que no caso é uma dose para efeitos adversos, né, gente? Então, ele é um medicamento que é mais rapidamente metabolizado quando comparado com o barbitúrico, com o tiopental, né? E por isso ele é menos propenso a causar efeitos de ressaca prolongada. E essa diferença é bem importante entre os dois. Ele apresenta problemas na sua utilização, e isso faz com que ele normalmente às vezes não seja utilizado, porque o seu efeito adverso é bem mais forte, no caso, como movimentos involuntários durante a indução dele, e também leva a náuseas, vômitos pós-operatório e dor no local da injeção. Temos também o midazolam, talvez esse vocês também já tenham visto. Ele apresenta um início, um término de ação mais lento, mais longo, quando comparado com os outros anestésicos que eu estou falando para vocês.
Porém, assim como a cetamina, que eu vou falar para vocês agora posteriormente, ele causa menor depressão cardiovascular e também respiratória. Ele normalmente é utilizado como sedativo pré-operatório e também ele pode ser utilizado em combinação com algum analgésico. E como eu falei para vocês, existe a cetamina. É um medicamento que ela tem um início de ação um pouco mais demorado, tá? De 1 a 2 minutos. E ela pode ser utilizada como um analgésico em baixa dosagem, podendo ser também utilizada no tratamento agudo da depressão. Ela é diferente da tiopental, e isso porque ela produz uma analgesia dissociativa. O que seria isso? Quando existe uma perda sensorial tanto acentuada e também uma analgesia, assim como uma amnésia, sem uma perda completa da consciência, tá? Isso significa que acontece uma anestesia dissociativa, tá? Durante o processo de indução e recuperação também pode ocorrer casos de movimentos involuntários e experiências sensoriais, o que isso não é muito bom e também nada agradável, né? A cetamina ela não atua simplesmente como depressora do sistema nervoso central e também ela vem a produzir efeitos cardiovasculares e respiratórios bem diferentes dos outros anestésicos que eu tenho falado para vocês. A pressão sanguínea e a frequência cardíaca geralmente elas ficam aumentadas, tá? E a respiração não é afetada em doses efetivas do anestésico. Isso faz com que seja um medicamento relativamente seguro a utilização, né? E nas situações de cuidados médicos, e faz com que ela seja segura também para ser administrada por via intramuscular e intravenosa. Além disso, ela também apresenta seus efeitos adversos. Entre os efeitos adversos está, diferente de outros fármacos, ela também pode aumentar a pressão intracraniana, além de causar alucinações, que é o que eu falei para vocês ali naquele processo de indução e recuperação. E às vezes também leva a delírios e o comportamento irracional, também que são comuns de aparecer durante o processo no estágio de recuperação. Bom, então agora a gente passa por outra classe nesses anestésicos gerais que eu falei para vocês, que são os anestésicos inalatórios, que nada mais é que medicamentos que apresentam propriedades farmacocinéticas bem aprimoradas, com menos efeitos adversos e também não são inflamáveis, tá? Uma característica bem importante desse anestésico inalatório é a velocidade com qual a concentração sanguínea arterial, que governa o efeito farmacológico no cérebro, segue as alterações da pressão parcial do fármaco na mistura gasosa na qual esse medicamento é inspirado. Ele é um medicamento inalatório, então, por isso mesmo, ele é inspirado. Os pulmões, então, é a única via quantitativamente importante para qual esses anestésicos inalatórios consigam entrar e sair do corpo. Os anestésicos inalatórios, então, se caracterizam por apresentarem pequenas moléculas lipossolúveis que vão cruzar rapidamente as membranas alveolares, ou seja, as taxas de alcance do fármaco aos pulmões e sua retirada através do ar inspirado e da corrente sanguínea determinam o comportamento geral desse anestésico. O motivo pelo qual os anestésicos variam seu comportamento cinético é que sua solubilidade relativa no sangue e na gordura corporal varia entre um fármaco e outro, tá? Existem fatores que vão ser determinantes para a velocidade tanto da indução do uso desse medicamento, como também no estágio de recuperação. E entre esses fatores está o coeficiente de partição sangue e gás, o coeficiente de partição óleo e gás, a taxa de ventilação alveolar e também o débito cardíaco. Bom, então, entre esses fatores, como eu falei para vocês lá no iniciozinho, entre os fatores físico-químicos, né, estava a solubilidade, que em diferentes meios ela é expressa como um coeficiente de partição. O que seria esse coeficiente de partição? É a relação com a concentração do agente em duas fases, que vão sempre se encontrar em equilíbrio. Nesse caso, a gente fala um pouco sobre o coeficiente de partição sangue e gás, que uma vez que eles estiverem baixos, mais rápido se torna a indução e a recuperação. Enquanto um coeficiente de partição sangue e gás forem alto, o contrário acontece, ou seja, mais lenta se torna a indução e o processo de recuperação desse medicamento. E é por isso que eu trago para vocês essas três imagens.
Aqui nessa imagem, então, a primeira delas, podemos comparar alguns fármacos em relação ao coeficiente de sangue e gás. O primeiro deles, que está bem sinalizados ali, é o alotano, que, por exemplo, ele apresenta o maior coeficiente de sangue e gás, e isso significa que esse medicamento é 2,3 mais solúvel no sangue do que no gás. Ou seja, esse alotano ele tem uma alta capacidade de se ligar às proteínas, em comparação, por exemplo, ao óxido nitroso ali, que é o vermelho ali que vocês conseguem ver, que com menor valor significa que esse óxido nitroso tem uma maior afinidade ao gás do que ao sangue. E esse coeficiente interfere na sua indução e na recuperação quando esses dois medicamentos são comparados. Então, ali nos outros dois slides, como vocês podem ver, o tempo em minutos em relação à concentração alveolar do anestésico geral. Aqui vocês podem ver a concentração pelos minutos na qual ele age. Então, o que quer dizer que aquele anestésico atingiu uma concentração suficientemente alta no sistema nervoso central para induzir uma anestesia, que eu estou falando no caso do alotano, tá, gente? E já o óxido nitroso, que eu falei para vocês, por ter um baixo coeficiente sangue e gás, ele consegue facilmente atravessar a barreira hematoencefálica devido à sua afinidade, e isso significa que ele é rapidamente induzido a uma ação, a ação de anestesia. Isso porque, então, ele atinge mais rapidamente uma indução de 100% em sua concentração no sistema nervoso central, mas também consegue ser eliminado nessa outra imagem, ser mais rapidamente eliminado em pouco tempo. Então, ele atinge 0% da sua concentração no sistema nervoso central mais rapidamente do que o alotano. O alotano, então, por ele ser um composto que apresenta um alto coeficiente de partição sangue e gás, como eu mostro essa imagem aqui do outro lado, ele tem uma maior dificuldade de atravessar a barreira hematoencefálica. Então, por isso, nessas duas imagens de indução e recuperação, vocês veem o alotano, entre aspas, mais atrasado, tanto na sua indução como na sua recuperação. Por exemplo, depois de 40 minutos aqui, ó, ele atingiu um pouco mais de 50% aqui, ó, como vocês podem ver, da sua concentração, para que assim ele conseguisse atingir uma indução. E isso também vale para a recuperação, que já se passou os 40 minutos e ele atingiu aproximadamente 50% da concentração para que se tivesse uma recuperação. Então, esses dois processos de indução e recuperação é mais lenta, devido a seu alto coeficiente de partição sangue-gás. Tá, então isso vale e é bem diferente do óxido nitroso, que por ter um baixo coeficiente de sangue-gás, teve uma alta indução e recuperação. Além disso, quanto maior a concentração do anestésico no ar que ele é inspirado, maior será a quantidade de moléculas de fármacos livres que vão ser capazes de exercer uma pressão sobre a barreira alvéolo-capilar. Além disso, um aumento nessa ventilação pulmonar, seja por uma profundidade da respiração ou até mesmo pela frequência da respiração, vai facilitar o acúmulo de moléculas de anestésico no sangue, para que assim realize a ação. Então, esse aumento, consequentemente, vai acelerar a indução anestésica, e principalmente quando é relacionado a agentes mais solúveis, o que facilita a absorção desse fármaco. Além disso, o aumento do fluxo sanguíneo pulmonar expõe o maior volume de sangue para que consiga ser feita a ação anestésica, o que causa uma diluição dessas moléculas de anestésico no sangue. Também é importante falar sobre a eliminação desse medicamento, desse anestésico, na qual é determinante para um tempo de recuperação, no estágio de recuperação da anestesia. Então, anestésicos menos solúveis ao sangue, no cérebro, eles são eliminados com mais rapidez da corrente sanguínea, né? Então, entre os principais anestésicos inalatórios que são utilizados, nós vamos encontrar os isofluranos, os desfluranos e os sevofluranos, que são os halogenados, que eu tinha falado nos slides anteriores, que às vezes são usados em combinação também com óxido nitroso. Tá? Então, dando início sobre eles, o isoflurano é um anestésico volátil, que é mais comumente utilizado, vão ser mais fácil de ser encontrado, não é consideravelmente metabolizado, mas assim mesmo ele pode causar um processo de hipotensão, e ele é caracterizado por ser um potente vasodilatador coronário. E por apresentar essa característica,
é importante que ele não seja utilizado em pacientes que apresentem doenças coronárias, porque ele pode precipitar uma isquemia cardíaca, tá? Então, deve-se tomar cuidado em relação ao uso desse medicamento. Temos também o desflurano, é um medicamento quimicamente semelhante ao medicamento anterior que eu falei para vocês, que é o isoflurano, porém ele apresenta uma menor solubilidade no sangue e também na gordura, o que significa que a indução e a recuperação é mais rápida, né, gente? Então, ele pode ser utilizado como anestésico em pacientes obesos, que são sujeitos muitas vezes a cirurgias bariátricas e até mesmo cirurgias de rotina. Ele não é consideravelmente metabolizado, o que faz com que ele seja menos potente. Em concentrações utilizadas para indução da anestesia, ele pode causar também uma certa irritação do trato respiratório, o que consequentemente pode levar a processos de tosse e também de broncoespasmos. Vamos ter também o sevoflurano, que ele se assemelha ao anterior, ao desflurano, porém ele é mais potente e não causa os mesmos níveis de irritação respiratória. E ele é mais metabolizado também do que o outro medicamento. Então, ele apresenta um rápido início de ação e se caracteriza por ter um aroma agradável. Temos também o enflurano, que ele apresenta uma velocidade moderada de indução, mas é muito pouco utilizado nos dias atuais, isso porque ele causa convulsões, são convulsões que acontecem tanto no estágio de indução ou até mesmo no estágio de recuperação, o que isso se torna ele meio... não se utiliza ele mais na prática hoje devido a esses efeitos adversos. Já o alotano foi um importante fármaco para o desenvolvimento desses tipos de anestésicos voláteis inalatórios, e ele apresenta potencial acúmulo de metabólitos tóxicos, o que se deve tomar bastante cuidado no uso desse medicamento. E temos o óxido nitroso, que é um gás inodoro, com muitas características vantajosas para anestesia. Então, a sua ação tem início rápido devido ao seu baixo coeficiente de partição sangue-gás, o que faz com que sua indução e sua recuperação seja mais rápida. É um analgésico muito efetivo em concentrações mais baixas, o que causa inconsciência em concentrações menores, tá? Isso faz com que ele seja muito bom. Ele apresenta uma pequena potência, e isso se deve porque ele nunca deve ser administrado como 100% do gás inspirado, visto que a gente sabe que nós precisamos também respirar oxigênio, né? Então, por isso, normalmente ele é misturado 50-50 com oxigênio. Por isso, ele não é utilizado como um anestésico isoladamente, mas sim como um adjuvante juntamente com anestésicos voláteis, de forma a acelerar o processo de indução. Ele é administrado em períodos curtos. O óxido nitroso ele é desprovido de qualquer efeito tóxico sério, tá? Porém, uma vez que ele seja utilizado de forma repetida em uma exposição mais prolongada, ele pode ocasionar uma depressão da medula óssea, o que pode causar anemia ou até mesmo a leucopenia. Em relação aos efeitos diversos desses agentes inalatórios relacionados aos fluораnos, eu acho que eu já dei uma boa pincelada para vocês, mas entre os efeitos estão os efeitos cardiovasculares relacionados à vasodilatação, na qual eles reduzem a pressão arterial, causando risco de insuficiência cardíaca e isquemia naqueles pacientes que têm doenças coronárias. Além disso, tem efeitos adversos relacionados ao trato respiratório, o que pode ocasionar depressão respiratória. Além disso, tem efeitos relacionados ao útero, onde causa um efeito relaxante uterino, que retarda o trabalho de parto e aumenta o risco de hemorragias. E, por fim, também há efeitos adversos, na maioria de todos os anestésicos inalatórios, a maior parte pode desencadear uma hipertermia maligna em indivíduos que são suscetíveis a isso, o que é uma doença rara e também grave. Aqui, então, eu trouxe para vocês uma imagem breve, sim, para que vocês tivessem noção das vantagens e as desvantagens dos medicamentos que a gente está falando aqui, os anestésicos gerais, tá? Bom, então, como eu falei para vocês, a nossa aula é chamada como anestésicos e adjuvantes, né? Então, agora a gente entra nessa parte dos adjuvantes, que no caso a gente vai falar um pouquinho, brevemente, sobre os bloqueadores neuromusculares. Então, o bloqueio neuromuscular, o medicamento esse, ele é um complemento bem importante
na anestesia geral, tá? Então, é importante que vocês saibam que esse medicamento, ele age na junção neuromuscular, onde é o local onde está a terminação nervosa, onde a terminação nervosa, desculpa, se junta ao tecido muscular esquelético. Isso acontece através de sinais de contração muscular iniciado por substâncias químicas. Essas substâncias químicas são ditas como os neurotransmissores de acetilcolina, tá? Na qual são transferidos da terminação nervosa ou da placa motora, como vocês quiserem falar, para o músculo, tá? A forma de comunicação, então, entre um neurônio e as fibras musculares será através da liberação desses neurotransmissores, as acetilcolinas, tá? Ou ACH, que talvez vocês encontrem dessa forma. Então, a transmissão neuromuscular, então, como vocês podem ver na imagem 2, ocorre através da liberação do neurotransmissor na região da fenda sináptica. E é nesse local que acontece essa liberação desse neurotransmissor e isso, consequentemente, vai provocar o aumento de cálcio dentro da célula. Aqui, como vocês podem ver. Dentro da célula, dentro da célula intracelular, que vai desencadear uma cascata de eventos que vai levar a uma liberação dessa acetilcolina nessa fenda sináptica. E assim, essa acetilcolina se liga aos receptores, dos seus respectivos receptores, e vai, consequentemente, abrir os canais, provocando, então, uma entrada, ou até mesmo influxo, como vocês preferirem falar, de sódio, cálcio e potássio, o que resulta em um potencial pós-sináptico, como vocês podem ver aqui no 6 e no 7, e, consequentemente, leva um impulso nervoso. Quando o número suficiente, então, desses canais são abertos através dessa ação dessa acetilcolina, vai abrir os canais de sódio da membrana, gerando um potencial de ação, ou impulso nervoso, que se espalha rapidamente por toda a fibra muscular. Então, nesse momento, acontece o processo de hidrólise da acetilcolina, e os canais dessa placa motora, dessa terminação nervosa, vão se fechar, e ela tende a se repolarizar. Então, os canais de sódio também se fecham e o impulso nervoso deixa de existir. E esse cálcio também que estava existindo, ele é recaptado e a fibra muscular relaxa, que é o que a gente deseja. Então, todos os fármacos que são utilizados para esse fim, ele tem ação pós-sináptica, como eu falei para vocês, porque isso resulta num potencial que é realizado nessa ação pós-sináptica e vai bloquear ou ativar os receptores de acetilcolina, através da despolarização persistente na placa motora terminal, tá? Vocês também vão, todos esses fármacos, então, eles possuem alguma ação parecida, tá? Com a acetilcolina de forma quimicamente, e vão atuar de forma antagonista ou até mesmo agonista. E eles são diferenciados dos tipos não despolarizantes e despolarizantes, respectivamente. Eles agem também nos receptores da placa motora dessa junção neuromuscular. É importante que vocês saibam que esses bloqueadores neuromusculares, eles são muito úteis clinicamente durante o processo cirúrgico, porque eles facilitam o processo de intubação endotraqueal e também oferecem um relaxamento muscular completo em doses anestésicas até mesmo baixas, e permite, assim, que a recuperação seja mais rápida da anestesia e diminui qualquer processo de depressão respiratória que possa vir a acontecer depois da cirurgia. Bom, então, como eu falei para vocês, nós vamos ter duas classificações para esses bloqueadores, e o primeiro deles são os competitivos, que é os não despolarizantes, na quais eles são os antagonistas, desculpa, são os antagonistas. A gente vai encontrar eles no mercado e na prática, sendo chamado de pancurônio, rocurônio e vecurônio, tá? Eles atuam como antagonistas competitivos dos receptores de acetilcolinas, na qual eles estão situados na placa terminal. Eu quero que vocês vejam bem essa imagem. Nesse livro, nessa imagem, trouxe o exemplo do rocurônio, que é pertencente dessa classe, onde esse medicamento, por ser competitivo, ele se liga ao receptor de acetilcolina na junção neuromuscular e impede que essa acetilcolina se ligue a esse receptor. Então, esse fármaco, ele se liga e não promove a despolarização da membrana, no caso aconteceria se essa acetilcolina estivesse ligada nesse receptor.
Então, espera-se que o músculo não se contraia. Então, esse medicamento ele vai competir com a acetilcolina pelo mesmo local de ação. Então, esses fármacos bloqueadores neuromusculares do tipo competitivo, consequentemente, impede a acetilcolina de produzir uma despolarização da membrana, e o que resultaria numa contração muscular. Uma vez que ela não se liga ao seu receptor e o medicamento se liga ao seu receptor, acontece um relaxamento muscular devido à falta de despolarização da membrana. Tá? Então, é assim que esse medicamento age. São medicamentos que vão se diferir no tempo de duração de ação. Então, são substâncias que são compostas por um amônio quaternário, o que resultaria ela tem uma má absorção. Porém, é um medicamento que vai ser encontrado por via de administração intravenosa e é um medicamento que é excretado pelos rins. São medicamentos que se caracterizam por ter pouca penetração nas membranas e, consequentemente, eles não vão conseguir entrar nas células e muito menos atravessar a barreira hematoencefálica. Então, por isso, eles não, é um exemplo aí que eles não conseguem penetrar e nem atravessar a placenta, sendo um medicamento apropriado para o uso de anestesia obstétrica. Além disso, em relação aos efeitos adversos que esse medicamento apresenta, em geral são medicamentos mais seguros, com efeitos indesejáveis mínimos, mas existem casos de efeitos adversos, e entre esses efeitos está a queda da pressão arterial e também broncoespasmos em pacientes sensíveis, tá? E a outra classe desse grupo está os despolarizantes, tá? Que são, no caso, os agonistas, que é o único agente despolarizante utilizado na clínica é o succinilmetônio, tá? Ou a succinilcolina, ambos é o mesmo, mas vocês podem encontrar um desses nomes, tá? Esse tipo de fármaco, então, ele atua por despolarização da membrana plasmática da fibra muscular, agindo de forma muito parecida à ação da acetilcolina. Por quê? Eu quero que vocês prestem atenção nessas duas imagens que eu coloquei no cantinho, onde a primeira mostra a primeira fase, onde o bloqueador, então, ele se liga no receptor da acetilcolina, né, do succinilmetônio, e vai promover uma despolarização, ou seja, promove fasciculações, fazendo com que o músculo se contraia de forma mais rápida. Então, ele age como sendo a acetilcolina. Ele vai agir promovendo uma despolarização. Já na fase 2, que é a segunda imagem ali, o fármaco despolarizante ele se desliga do receptor na qual ele estava ligado, e esse receptor tende a se repolarizar. Mas o receptor está muito dessensibilizado pelos efeitos da acetilcolina, que anteriormente era o ligante dele, né? Então, a acetilcolina ele pode até mesmo se juntar a esse receptor próprio dele, ligar-se novamente a esse receptor, mas ele não consegue despolarizar novamente esse receptor, pelo menos por um bom período de tempo. Então, dessa forma, esse medicamento ele causa um bloqueio neuromuscular, faz o relaxamento muscular. Por quê? Porque a acetilcolina, quando volta para o seu receptor, não consegue fazer a sua ação de forma imediata ao efeito que, no caso, é o efeito despolarizante. Então, por isso que esse medicamento ele age como um despolarizante, porque ele deixa a sua marca naquele receptor, tá? É um medicamento que também apresenta efeitos adversos, entre eles está a hipertermia maligna em pacientes que são mais suscetíveis. Além disso, leva à apneia. Talvez você saiba, a apneia nada mais é que a interrupção completa do fluxo de ar através do nariz ou até mesmo pela boca em um período de 10 segundos. Então, a apneia ela está relacionada à administração em um paciente que normalmente tem essa forma atípica de uma enzima, que pode levar a uma apneia prolongada, o que é bastante arriscado. Existem também casos de hiperpotassemia, que faz com que aumente a liberação de potássio em reservas intracelulares. Talvez vocês encontrem também na literatura e também na prática o uso concomitante de anticolinsterásicos e dos bloqueadores neuromusculares do tipo não despolarizantes. Isso porque esse bloqueador neuromuscular apresenta complicações respiratórias ao seu uso. Então, para minimizar isto, é importante que a recuperação pós-operatória aconteça de forma mais rápida, tá? Que a força muscular aconteça de forma mais rápida. Então, para que isso aconteça, para que reverta esse efeito adverso relacionado às crises e complicações respiratórias, geralmente usa-se um inibidor da colinesterase, que é a neostigmina.
Então, esses medicamentos agem inibindo a acetilcolinesterase e aumenta a disponibilidade de acetilcolina na membrana pós-sináptica, que faz com que ela se ligue novamente ao seu receptor e faz com que não tenha os efeitos adversos relacionados ao uso desses bloqueadores. Por isso que esse tipo de bloqueador normalmente é utilizado de forma concomitante com essa outra classe, que é no caso dos anticolinesteráticos. Bom, então chegamos nos nossos últimos anestésicos, que é os nossos anestésicos locais, tá? Que nada mais é que fármacos que agem inibindo reversivelmente os processos tanto de excitação como também de condução do impulso nervoso, do potencial de ação ao longo dos nervos, sem produzir uma inconsciência, como o próprio nome diz, de forma local. Tá? São medicamentos que são administrados por injeção ou até mesmo por forma tópica na área das fibras nervosas que se deseja que sejam bloqueadas, tá? Então, esses medicamentos, seja ele de forma da administração de injeção ou até mesmo em forma tópica, de pomada, serão aplicados nas áreas nas quais estão localizadas as fibras, essas fibras nervosas, né? E assim irão se difundir para a periferia dos nervos, assim como mostra essa imagem, até realizar o processo de ação na qual se deseja. Em relação ao mecanismo de ação desse tipo de anestésico, ele se dá pelo fechamento dos canais de sódio, tá? E com isso, os íons de sódio não conseguem chegar ao neurônio, acontecendo dessa forma o bloqueio da despolarização e, consequentemente, impede a condução do impulso nervoso. Como vocês conseguem ver nessa imagem do canto aqui, quando o canal está aberto, esse sódio consegue passar, uma vez que esse canal estiver fechado, esse sódio não passa e não acontece esse processo de condução do impulso nervoso. Além disso, é bom que você saiba, mas para vocês entenderem melhor, os canais de sódio aberto vai permitir a entrada de íons de sódio, o que vai levar à despolarização da membrana e vai acontecer essa abertura dos canais e vai levar ao impulso para que aconteça uma condução nervosa. Tá? Então, a atividade desses anestésicos locais é importante que vocês também saibam. Eles agem dependendo de uma ação de pH, isso porque há um aumento da sua ação em pH alcalino e uma redução de ação em pH ácido. Isso só acontece porque o composto ele precisa penetrar em um local apropriado para chegar à extremidade interna do canal de sódio, que justamente é o local onde acontece a ligação dos anestésicos locais. Tá? Tem uma relativa importância em relação às duas vias de bloqueio, que é a via hidrofóbica da membrana e também a via hidrofílica, que se encontra no interior do canal. Isso vai variar muito em relação à característica físico-química do fármaco, ou seja, se ele é hidro ou lipossolúvel. Então, quero que vocês vejam agora essa imagem da direita aqui. Esse canal, então, ele pode existir em 3 estados funcionais: o de repouso, o aberto ou o inativado, que no caso é o fechado. Então, os canais ditos como hidrofóbicos, que é esse azul aqui que vocês podem ver, eles agem atravessando a membrana plasmática. Eles atravessam também a bainha mielina e, consequentemente, eles conseguem atravessar a membrana plasmática e esse anestésico local vai ter acesso ao canal iônico, ou seja, o canal de sódio, de forma a bloquear, sim, esse canal. Então, eles agem em canais iônicos tanto abertos como também fechados. Isso por quê? Porque ele é um medicamento hidrofóbico, ele tem afinidade pela membrana, então por isso que ele tem uma facilidade maior de atravessar ela, como vocês conseguem ver nessa imagem quando ela faz a volta aqui, ó. Tá? Já a via hidrofílica, os anestésicos locais, eles têm acesso apenas pela passagem pelo próprio canal, como vocês conseguem ver aqui, ó. Ele só entra quando esse canal estiver aberto. Mas uma vez que o canal estiver em processo de repouso, ou até mesmo fechado, inativado, ele não consegue entrar e consequentemente, ele não consegue agir. Tá? Então, os anestésicos que utilizam a via hidrofóbica, eles vão ter um acesso mais fácil, porque eles conseguem atravessar a membrana. Já os anestésicos que utilizam a via hidrofílica têm acesso do canal somente quando ele se encontra em estado aberto. Pelo próprio canal e somente quando pelo próprio canal.
por eles não conseguirem atravessar a membrana devido à sua característica hidrofílica. Uma vez que estiver na via hidrofóbica, como eu falei para vocês, apresenta uma afinidade pela membrana e, consequentemente, consegue atravessar e entrar no canal iônico. Então, esses anestésicos locais, então, eles bloqueiam a condução mais rapidamente em neurofibras e neurofibras de diâmetro menor, que irão conduzir o impulso nervoso com uma forma mais rápida, tá? Então, esse bloqueio acontece devido ao anestésico local, primeiramente agir no diâmetro menor, para posteriormente nas fibras de diâmetro maior, sendo que as fibras mielinizadas também são sensíveis a essa condução. Então, a sensação da dor, ela é bloqueada mais rapidamente que outras modalidades sensitivas, como a tátil e a própria percepção, que é os casos de frio, calor, tato e compressão profunda e de função motora. Além disso, esses anestésicos locais, esse bloqueio através dos anestésicos locais acontece nos axônios do tipo mielinizado, seguindo uma ordem de axônio curto mielinizado, o não mielinizado e o longo mielinizado. Já os axônios motores, por apresentarem um diâmetro maior, eles se tornam mais resistentes. Então, essa condução é mais prolongada, é mais longa, é mais difícil. Mas acontece também, tá? Em concentrações baixas desse tipo de fármaco, de anestésico local, eles conseguem suprimir, então, uma descarga espontânea em neurônios sensitivos, o que ocorre em uma dor neuropática. Talvez você me pergunte o que é uma dor neuropática. A dor neuropática é uma dor crônica que ocorre quando os nervos sensitivos, tanto do sistema nervoso central como também no sistema nervoso periférico, são feridos e também danificados. Em relação a uma característica farmacológica desses medicamentos, esses medicamentos são moléculas que vão consistir em uma parte aromática unida por uma ligação do grupo éster ou do grupo amida a uma cadeia lateral básica. Normalmente, esses medicamentos são formados por um grupo lipofílico em uma extremidade e na outra extremidade vai se encontrar um grupo hidrofílico, como vocês conseguem ver nessa imagem laranja. Tá? E entre essas extremidades, entre esses dois grupos, estará um grupamento éster ou amida. A presença dessa ligação éster ou amida nas moléculas de anestésico local vai ser muito importante em virtude da sua suscetibilidade à hidrólise metabólica. Ou seja, isso é muito importante para caracterizar o fármaco. Então, vamos supor, o que é importante saber que os compostos que contêm o grupamento éster são medicamentos que são mais rapidamente inativados no plasma e nos tecidos porque apresentam enzimas inespecíficas, e isso faz com que apresente uma duração de ação mais curta, ao contrário dos compostos que contêm amidas, que são mais estáveis e, consequentemente, são mais resistentes ao processo de hidrólise e faz com que eles tenham uma meia-vida plasmática mais longa, tá? Então, esse grupamento, né, na sua molécula faz com que exista grupos de medicamentos diferentes por se caracterizarem pela ligação ou da amida ou do éster. Então, por isso que eu vou trazer para vocês eles diferenciados por grupos, como esse primeiro slide. Aqui nós temos os anestésicos locais que apresentam a ligação amida. O primeiro deles é a lidocaína, que é o mais comumente conhecido, é amplamente utilizado, acho que vocês já viram, talvez já tenham visto na prática, ou até mesmo em livros, acho que talvez vocês já tenham conhecimento dele. É encontrado para administração tópica, subcutânea e também intravenosa. Ele tem um rápido início de ação, e isso por ele ser do grupo das amidas e também por ele apresentar uma elevada meia-vida plasmática. Ele apresenta alguns efeitos adversos que são relacionados ao sistema nervoso central, como no caso de agitação, tremor, ansiedade e convulsões, seguidas também por depressão respiratória. Também vamos ter a bupivacaína, que ela é amplamente usada devido à sua longa duração de ação, mesmo que apresente um início lento. Ela tem uma meia-vida plasmática maior, elevada, e também encontra-se no uso tópico, epidural e perineural. Ela
apresenta alguns efeitos adversos bem parecidos com a lidocaína em relação a efeitos adversos no sistema nervoso central, e ela se diferencia por apresentar efeitos adversos relacionados à cardiotoxicidade. Nós temos também a prilocaína, a qual ela é amplamente usada, mas não para analgesia obstétrica. Isso por quê? Por causa que ela leva uma metimiglobinemia neonatal, que nada mais é que a diminuição da capacidade de transporte de oxigênio pelas hemoglobinas, tá? É um caso raro, mas bem importante e grave. Então, ela tem um início e duração de nível médio, tá? Em tempo médio, com uma elevada meia-vida plasmática. Normalmente, ele é utilizado em cirurgias superficiais. O seu efeito adverso mais considerável está relacionado à ausência da atividade vasopressora. Então, entramos no grupo, então, dos medicamentos que apresentam uma ligação éster, e entre eles está a cocaína. Ela é raramente usada para ação terapêutica. Infelizmente, é um medicamento que é utilizado para uso social, né? Para casos terapêuticos e médicos, somente como spray para o sistema respiratório superior. Há casos que a gente vai encontrar ela para uso terapêutico, né? E ela tem início e duração de ação média, e apresentando uma meia-vida plasmática mais alta, de pelo menos 1 hora, aproximadamente 1 hora. Entre os efeitos adversos estão os efeitos cardiovasculares e também sobre o sistema nervoso central em virtude ao bloqueio da captura de aminas. E isso pode levar a casos de euforia, tá? Temos também a procaína, que foi o primeiro agente sintético. É um medicamento que não é mais utilizado, porque ele apresentava efeitos adversos bem abrangentes relacionados ao sistema nervoso central, como casos de agitação, tremor, ansiedade e convulsões seguidas por depressão respiratória. Além disso, é um medicamento que apresenta efeitos adversos cardiovascular, como casos de diminuição dos batimentos cardíacos, que no caso é a bradicardia, e diminuição do débito cardíaco. Além disso, temos também o medicamento a tetracaína, que é um medicamento que é usado principalmente para anestesia antes de uma punção ou de uma canulação venosa. Ela é encontrada para administração por via intravenosa, epidural, espinal e até mesmo tópica. Ela pode ser utilizada de forma concomitante com outros medicamentos, talvez vocês já tenham encontrado ou vão encontrar, e ela pode ser utilizada tanto para olhos como para garganta e também para nariz. Ela tem uma menor tendência a causar efeitos adversos relacionados ao sistema nervoso central, e quando causa são muito parecidos com os efeitos ocasionados pela lidocaína. Entre os efeitos adversos desse grupo medicamentoso sobre os anestésicos locais, quando eles são utilizados clinicamente, os principais efeitos adversos estão envolvidos relacionados ao sistema nervoso central ou ao sistema cardiovascular, como eu falei para vocês quando eu apresentei cada um deles, né? Então, a maioria, normalmente esses anestésicos locais, eles são administrados de maneira a minimizar sua distribuição por outras partes do corpo. Eles são, por fim, absorvidos para a circulação sistêmica no local na qual eles são injetados. A maioria dos anestésicos locais, eles produzem uma mistura de efeitos, tanto depressores como também estimulantes no sistema nervoso central. Entre os efeitos depressores, os que predominam em baixas concentrações, são predominantes em baixas concentrações plasmáticas, o que abre um caminho para efeitos de estimulação em concentrações maiores, o que vai resultar em casos de inquietações, tremores e algumas vezes até de convulsões, tá? Deve-se tomar cuidado, pois, como todo e qualquer anestésico, como eu tenho falado desde o início da aula, aumentar demais a dose vai produzir uma profunda depressão, tanto do sistema nervoso central, como também uma depressão respiratória, que, consequentemente, pode levar à morte, tá? Há casos de reações de hipersensibilidade ocasionada por esse tipo de medicamento, e geralmente sob a forma de dermatite alérgica, mas é raro, mas pode levar a uma reação anafilática aguda também, tá? A maioria desses anestésicos locais, eles apresentam uma ação vasodilatadora, como eu acho que eu já acabei falando para vocês,
o que aumenta a taxa na qual eles são absorvidos pela circulação sistêmica, o que faz com que expanda sua toxicidade e reduza sua ação como um anestésico local. Então, em outros casos, essa vasodilatação ela pode ser ruim, pois ela pode levar a uma queda da pressão arterial, tá, gente? E isso pode levar, consequentemente, à morte também. Então, precisa se tomar muito cuidado com o uso desses tipos de medicamento também. Aqui algumas referências que eu utilizei. Fico aberta a dúvidas, qualquer coisa pode me chamar por e-mail, ou até mesmo aqui pelo AVA. Qualquer dúvida, só me chamar. Mas acho que era isso. Muito obrigada por mais uma aula e até logo.